João Guará, de 39 anos, foi eleito prefeito de São Sebastião do Caí pelo PSDB com 70,78% dos votos válidos. Ele é mais um entrevistado da série Fala Prefeito do Correio do Povo, que ouve os eleitos e reeleitos nas cidades gaúchas em 2024. Prefeito eleito de São Sebastião do Caí, João Guará, bem-vindo ao Correio do Povo. Muito obrigado pela oportunidade aí do Correio do Povo. Diego, e está aqui, estamos aqui à disposição aí para falar sobre a nossa cidade. Prefeito, a gente está iniciando essa série de entrevistas com os prefeitos eleitos em 2024 para projetar o futuro das cidades, pelo menos para os próximos 4 anos. Nesse escopo, então, eu repito a pergunta que eu tenho feito aos gestores que aqui chegam, que é sobre quais são os principais desafios de São Sebastião do Caí para o próximo ano e para os próximos 4. E São Sebastião do Caí é uma cidade muito especial porque foi afetada pelas enchentes sucessivas que a gente teve no estado. Então, queremos saber o que tem aí de desafio para os próximos anos. Ótimo, boa pergunta, né? A gente tem, acho que não só o Caí, né, como o estado como um todo, como principal desafio falar da reconstrução, né? Para onde a cidade vai caminhar depois dessas tragédias que nós vivenciamos. E o Caí, de forma especial, né, vivenciou 13 enchentes, né? Eu digo que são, na verdade, 12 enchentes. Foram 9 enchentes e 3 tragédias, né, nesse último ano. Então a gente tem uma tarefa muito grande de saber, né? A gente depende muito, aí sim, do governo estadual, do governo federal, no que diz respeito à soma de recursos para, enfim, tirar o município da situação que está em relação à resiliência em relação às cheias. A gente convive com as cheias há muito tempo, mas o que nós vivenciamos hoje, assim como outros municípios, foi algo, né, inimaginável. Então, 80% do município da parte urbana foi atingida muito. A gente, graças a Deus, não teve nenhuma vítima fatal por conta da enchente, mas os prejuízos são gigantescos, né? E a preocupação que nós temos hoje é que apoio o governo do estado e o governo federal de fato dará para a nossa região, para que a gente possa, né, ter essa resiliência que a gente tanto precisa. Prefeito, tu bem falou agora, a cidade, e relembrando para os ouvintes, né, a cidade ela é margeada pelo Rio Caí, ou seja, ela é suscetível a novas enchentes. Ela sofreu uma tragédia em setembro, sofreu de novo em novembro, sofreu de novo em maio. A minha pergunta é: o que já deu para recuperar dessas tragédias sucessivas que foram ocorrendo, como tu bem nomeou? O que é importante falar, né? O Estado também vivenciou, como todo Estado, né, a ajuda humanitária de todo o Brasil, né? O Estado do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil. Com essa ajuda e com a força nossa local também, a gente conseguiu, né, que a cidade voltasse a respirar, né, as coisas. Alocamos o posto de saúde central, Secretaria de Saúde em outro local, mas tu percebe que tem regiões da cidade que pessoas não voltaram para casa ainda, que a casa está destruída, que não tem condição de habitação. Muitas pessoas em aluguel social, aumentou talvez em 10 vezes o número de pessoas em aluguel social. Então nós temos um déficit de habitação. Nós temos também ainda problemas, que eu digo, para poder estruturar um novo posto de saúde, para que a gente possa dar melhores condições. Ainda está de forma um pouco provisória, em que pese já esteja em andamento. Então nós temos muitas ações que envolvem essa reconstrução do Caí, né? Então, por isso que eu volto a repetir, além da necessidade que nós teremos de força, né, externa, nós temos muita coisa para poder ter recursos também para fazer o que a gente precisa fazer, que é o básico. Mas se tu chegar hoje na cidade, tu vai ver que a cidade, tu não vai perceber que ela viveu aquela tragédia, olhando ela de fora. Aí tu vai descendo mais em direção ao rio, aí tu lá tu vai perceber, aí sim, que tem muitas casas ainda que ainda estão, né, com a cara da enchente, que ainda não foram, as pessoas saíram, não voltaram. Então essas casas, sim, né, apesar que a gente conseguiu também, através do esforço do prefeito atual, do Júlio, e de toda uma comitiva de um programa que foi feito, chamado Juntos pelo Caí, que vão doar em torno de 50 casas, um posto da Brigada Militar e uma escola, tá? Recursos da iniciativa privada. O município entrou com um terreno, numa área que é um condomínio que tem lá. Então, esse programa de investimento em torno de 9 milhões de reais em parceria com o Sicredi, também vai dar agora um fôlego, e a gente essa obra deve ser entregue, né, começando agora e também no ano que vem.
O déficit habitacional, ele é outra coisa que a gente vai precisar também, né, resolver para que essas pessoas possam também sair dessa zona de risco. Antes mesmo de maio, a secretária estadual do Meio Ambiente, Marjorie Kaufmann, já falava sobre deslocamento populacional, ou seja, mover populações inteiras. Mais recentemente, a gente teve aqui no estado um dos maiores meteorologistas do país, o Carlos Nobre, afirmando que as mudanças climáticas podem tornar o RS inabitável em breve, algumas regiões. E o senhor acabou, né, de falar que 80% da população de São Sebastião do Caí foi atingida. Então eu te pergunto, haverá vida no São Sebastião do Caí daqui para frente? Ela permanece sendo uma cidade, um município habitável? Sim, permanece. Eu já ouvi essas notícias também aí, em relação a talvez que o estado como um todo fique inabitável. O meteorologista renomado aí que falou sobre isso, eu vi brevemente a entrevista dele no YouTube. E nos preocupa, claro, porque nós vivenciamos em novembro, até então, a maior enchente da história do Caí. Pra vocês terem uma ideia, tá? A maior enchente da história do Caí, que foi lá em 41, foi de 14 metros e 75 centímetros do rio, tá? Era maior. A de novembro atingiu 16 metros e 10, tá? A de maio atingiu 17,85. Foi 3 metros de água a mais do que a maior, então, da história. Então, todas as casas, todas as estruturas que foram construídas, enfim, até convivendo com as cheias, não esperariam uma diferença dessa de tão alta, né? Então, por isso que foi um volume gigantesco. Se isso for virar nova realidade do Caí, aí entra aquilo que eu falei antes. O que o Estado e a União entendem como viável? Porque nós temos um estudo de 2012 que prevê a construção de diques lá naquela região. Tá? Só temos um estudo e nada disso evoluiu. E esse estudo de 2012 previu um investimento gigantesco, certo? E se tivesse sido feito, não teria resolvido o problema como não resolveu em Porto Alegre, como não resolveu em São Leopoldo. A água teria passado por cima, porque o estudo foi feito com base na água até então que se tinha, certo? Então a pergunta é, o Estado do Rio Grande do Sul, junto com a União, estão disponibilizando recursos a princípio para fazer esse novo estudo, enfim, ver o que vai ser feito naquela região. Porque por mais que a gente pense em deslocamento populacional, isso não se faz da noite para o dia. O que nós estamos fazendo lá, dever de casa? Refazendo o plano diretor da cidade, permitindo que construções possam levar a maior número de prédios, mais andares, numa região até então que vai crescer a cidade automaticamente ela vai continuar a crescer para fora da zona de risco. Ou seja, tu vai trabalhar de forma concomitante. É possível uma solução que proteja a cidade? Iremos atrás dela, tá? Agora, se não for possível fazer isso, nós vamos ter que também com a cidade migrando para as zonas de menos risco. Mas eu te pergunto, o que a gente vai fazer com uma cidade como Porto Alegre, como São Leopoldo, entendeu? Como o Caí, toda aquela região parte central, né? Então a gente precisa de um estudo e tem que ser uma conversa muito franca com as pessoas e muito direta e com um estudo técnico sobre isso, para justamente a gente não buscar recursos ou investir recursos em algo que não vai acontecer ou simplesmente seria um remédio que não vai funcionar ou se de fato seria um pensamento do que fazer, uma migração populacional. Mas essa migração vai ser feita como? E famílias que investiram todo o seu patrimônio naquela região, como é que eu faço com isso? Então, tu entende que não é uma tarefa tão simples de ser resolvida? As políticas públicas elas vão caminhar para essa saída, né? De zona de risco, famílias, por exemplo, que eu investi daqui a pouco numa área muito próxima do rio, não vou mais investir, não vou mais construir. Eu acho assim, na nossa região, principalmente, que é possível fazer, eu teria duas soluções assim mais básicas. Uma, permitir construção de casas até onde tu sabe que foi a maior, tá? Ali, talvez casas mais altas, né? Casas sob pilares, daqui a pouco na região que o pessoal não vai querer migrar e quer ficar lá com o patrimônio que ele tem. Mas eu não posso mais permitir que se construa nenhuma casa numa altura aonde a água já chegou, né? Então nem na região nem na área, e fomentar que as construções se deem fora da área de risco. Esse é o papel do novo plano diretor da cidade, esse é o nosso papel como gestor, fomentar o Caí a sair dessa zona. Prefeito, uma dúvida, o DIC não iria resolver como não resolveu em Porto Alegre, mas ele iria amenizar um pouco? Não. Não? Não, porque a água passaria por cima. Né? Com tudo, assim? Com tudo, e a vinha subiu muito mais alto, 3 metros. O DIC com certeza não previa uma altura de 3 metros a mais daquela, no máximo 1 metro a mais, 1,5 metro a mais talvez. Então não resolveria não. Eu entendo que o DIC, eu posso estar muito enganado, mas eu não sei se o DIC seria a solução.
Mas para de fato tu conter a água, só o dique. Agora, em que região tu vai botar ele? Imagina que na beira do rio tu teria que ter um dique talvez de uns 9 metros de altura, né? E o risco depois com um dique dessa natureza. Então, entende? A gente precisa fazer um estudo muito detalhado para poder dar uma solução para aquelas famílias e para aquela região que não possa também causar uma falsa segurança, que é outra coisa que acontece também. Morreu muita gente em Canoas, em Porto, porque tu nunca tinha visto água. Tu tinha um dique que te protegia. Dava enchente e não chegava. Certo? Aí tu tá lá na tua casa tranquilo, tu imagina, rompe um dique, passa por cima, tu tá lá. A nossa população saiu, a maior parte saiu. Quem não saiu a gente conseguiu ainda tirar. Mas cidades não conseguiram, tem pessoas que morreram em casa. Há localidades como bairros, por exemplo, que o senhor já sabe que não vão voltar a ser habitadas? Não existe nenhum bairro que não vai voltar a ser habitado. Todos estão habitados e continuarão sendo, até porque, de novo, tu não transfere um bairro inteiro, tu não consegue tirar da noite pro dia, né? Então, mas as famílias hoje elas estão pensando, né, nessa possibilidade de construção para cima, enfim. Só que tudo isso também envolve o quê? Investimento. E zona de risco, por exemplo, tu não consegue financiar pela Caixa, por banco nenhum, eles não financiam em zona de risco. Por isso que eu volto a te dizer, a gente vai precisar de uma solução conjunta, não só dos municípios, mas com o governo do Estado e o governo federal. Essa ajuda do governo do Estado e federal nunca foram tão importantes para o Rio Grande do Sul como agora. E qual é a preocupação? É que a União, talvez o Estado nem tanto, mas a União, ela avalia como é que está a economia. A economia voltou a crescer, voltou a movimentar, até porque muita gente perdeu coisa, teve que comprar, houve injeção de recursos no Estado. Então as famílias a economia acaba voltando, pelo menos preliminarmente voltando. E qual é o medo que se tem e a realidade? É que as famílias perderam as coisas. Houve um empobrecimento daí da região, né? Como um todo, onde foi atingido. As pessoas perderam, compraram, mas aquele patrimônio se foi. Isso não está contabilizado ali. E a preocupação é essa, se der uma nova tragédia dessa, né? Até quando tu vai estar aguentando? A gente tem que pensar numa solução e ela tem que ser logo. Esse estudo ele tem que acontecer, ele tem que ser claro, ele tem que ser conversado com a comunidade e dizer, cara, a solução é essa. Apresentado, discutido e a gente pensar enquanto comunidade qual é a saída, né? E prefeito, tu justamente citaste isso da preocupação das pessoas, como lidar com esse sentimento da população e de que talvez elas não queiram ficar em São Sebastião do Caí justamente pela possibilidade de novas enchentes. Que na verdade assim, a gente está falando de uma área alagável que é a área mais central da cidade, né? Então, mas nós temos muitas regiões no Caí. Eu digo, o Caí ele vai seguir, vai continuar, a gente está investindo. São Sebastião do Caí tem uma coisa que é muito importante. Ele está no meio do caminho entre Porto Alegre e Caxias do Sul. A nossa rodovia é uma bela rodovia, né, com facilidade logística gigantesca. Então, São Sebastião do Caí é uma cidade atrativa para isso. O problema são as enchentes, né, que a gente tem, enfim, até de forma mais recorrente, mas que não inviabiliza a cidade. Né? A gente vai conseguir crescer e, por isso eu repito, o plano diretor, investimentos e as famílias crescendo, e a cidade já está crescendo para fora da zona de risco. Pois é, mas acho que a pergunta da Flávia passa por algo mais sentimental, né? Eu tenho amigos de Sebastião do Caí, por isso uma cidade que é querida por mim, e eu vejo os sentimentos dele, assim, porque tu supera uma enchente, tu supera duas, mas começa a ter essas sucessivas enchentes, como o senhor falou, foram 13, eu acho, né? Foram 13. Começa a despertar o sentimento das pessoas de que talvez seja a hora de não permanecer mais lá. Mas como lidar com esse sentimento da população, assim mesmo? No primeiro momento, logo depois das tragédias, esse sentimento era mais aflorado, sabe? Ele passa depois e eu vou dizer de mim que fui atingido, tanto na minha casa, entrou 1,80 m de água na minha casa, entrou 1,90 m no meu escritório, no centro da cidade, e no primeiro momento tu fica, tipo, tu vê tudo, tua casa sem nada, só os ar-condicionado que não pegaram água. E aí eles pediram tudo, e aí tu pensa assim, e agora, né? E eu voltei para o mesmo lugar, reformei, coloquei as coisas lá. E as famílias estão voltando porque a gente tem relação com a cidade, né? E como eu te disse, a cidade, ela vivenciou, foi a tragédia, a cidade se levantou, e a gente só tem que pensar de novo, é como evitar que isso, se vier de novo, aconteça, para a gente crescer com o futuro da cidade. Então as pessoas estão lá. Teve famílias que saíram, tiveram, mas não foram muitas famílias que saíram. As pessoas voltaram, as pessoas, né, reconstruíram, pintaram suas casas,
lavaram suas casas com muita ajuda de fora. Então, eu acredito que o caiense ele tem esse, né, de estar lá, de gostar da terra dele e que quer ficar lá, tem seus empregos, tem sua renda. A cidade está voltando, né, a economia está voltando. A gente tem empregos, tem, enfim, empregos à disposição na cidade, nós temos várias empresas contratando, nós temos as pessoas empregadas lá, não é um índice de emprego bom, então educação de qualidade, né, saúde de qualidade. Então, a cidade é uma cidade muito boa para se viver. São Sebastião do Caí é uma cidade muito boa para se viver. O senhor não enxerga, então, uma migração, por exemplo, para cidades vizinhas, como Bom Princípio, Portão? Houveram algumas famílias que saíram, mas foi algo muito pontual, assim, sabe? A maioria está lá. Então não é uma migração assim que poderia, por exemplo, até refletir no caixa da prefeitura, atrapalhando em arrecadação, até dificultando aí o processo de construção? A gente teve problema com uma empresa, assim, lá na área de risco, né, da cidade ali. Mas as próprias empresas também, uma delas, por exemplo, que é a maior da cidade, a mais histórica, que é a Conservas Odrich, ela quer permanecer lá, vai criar uma estrutura para poder ficar lá e se proteger das águas, né? Então isso é muito importante também, né? Que os nossos empresários também abraçaram a reconstrução, estão junto nesse processo e acreditam, assim como nós acreditamos, no futuro de São Sebastião do Caí. Prefeito, antes das enchentes de maio, o presidente Lula, ele esteve, antes das enchentes de maio, ele esteve no estado, ele veio falar sobre, enfim, anunciar entregas, isso em relação às enchentes de novembro e de setembro. E aí, depois das enchentes de maio, ele voltou algumas vezes para o Rio Grande do Sul, veio 4 ou 5, se não me engano, também fez algumas promessas. A minha pergunta nesse sentido é, o que chegou do governo federal para São Sebastião do Caí? Tiveram alguns recursos, né, de defesa civil aí para reconstrução, né, de algumas coisas, e alguns outros programas que ainda não estão bem definidos ainda, mas que estão do governo federal para a moradia, né, para que as pessoas possam comprar, adquirir casa, enfim. Veio alguma coisa de recurso, mas bem menos do que precisa e do que foi anunciado que viria, né, então. E casa construída, a gente tem alguma coisa? Ainda nenhuma entrega. Nenhuma entrega ainda. E do governo do estado? Assim, o que veio do governo do estado? Do governo do estado também houve repasse fundo a fundo, né? Também ali na fundo emergencial. Houve também um programa que veio através do estado, doação de casas também na habitação, que não foram entregues também ainda, mas estão em processo, né? Nesse processo aí de reconstrução, e a gente está aguardando. O prefeito Júlio tem acompanhado aí esse processo todo aí com a entrega das casas aí que deve acontecer no nosso governo já. Se não me engano, tem um estudo contratado de 14 milhões e meio para viabilizar a construção do dique no Baixo Caí, né? O senhor estava falando agora sobre isso. Fazer ou não um dique, né? Ou onde fazer o dique, o perigo que pode ser um dique desse chegar a romper ou extravasar, enfim. Como é que está essa questão do estudo? Está em andamento já? Isso é uma grande discussão, inclusive, para aumentar esse valor, porque o valor previsto inicialmente era de 740 milhões de reais. A grande briga hoje, inclusive, do senador Heinz, do senador Hamilton Mourão ali, junto com o Paim, hoje, inclusive, estava agora há pouco no Senado, na audiência externa do Senado, que eles estão fazendo, né, aqui na nossa Assembleia Legislativa, na comissão externa, né, do Senado. E a discussão é justamente essa, né? Uma das discussões que envolve, capitaneado muito pelo Heinz, é a recomposição do orçamento para que não só o estudo saia, mas como contratações possam acontecer, porque o orçamento na nossa região foi reduzido de 700 e poucos milhões para 14 milhões. Né? Então, a gente precisa ver como é que esse estudo vai de fato... Desculpa, que orçamento? O orçamento que vários municípios, várias regiões do estado, né, foi supostamente destinados valores ali para esses estudos e execução de algumas obras. E na nossa região ali, esse orçamento foi reduzido de 750 milhões, mais ou menos, para 14 milhões. Então tem lutado aí para, junto com os demais senadores, buscar recompor esse recurso. Antes, nos bastidores, antes de começar a gravar, o senhor estava comentando que foi a Brasília, e aí pergunto, o que foste pleitear em Brasília e se tem relação com um pouco disso que a gente está conversando, desses recursos para reconstrução? Isso. A ida a Brasília, nesse período, é importante porque, né, acaba que os orçamentos na Câmara dos Deputados ali, ela acontece nesse período, né, onde os deputados destinam recursos para as bases, né, eleitorais, para as necessidades de cada município. Então, é um momento oportuno de estar lá, de conhecer, ter uma relação com os deputados.
Então foi muito bom. Eu como vereador nunca tinha ido a Brasília, né? Então primeira vez que eu fui a Brasília no meu mandato como vereador, então até para criar esse relacionamento com os nossos deputados, se apresentar como futuro prefeito do CAI e criar esse relacionamento, né? E pedir recursos para que sejam destinados para a nossa cidade, como eu disse antes, tanto precisa para a nossa reconstrução. Nós temos muitas obras que serão necessárias para fazer, inclusive para essa migração. Então a gente precisa muito desse auxílio aí da Assembleia, da Câmara de Deputados e do nosso Senado Federal. Prefeito, naturalmente a gente fala bastante sobre enchentes porque, bom, por razões óbvias e já demonstradas aqui, mas tem outras prioridades que o senhor tem na gestão agora, para os próximos 4 anos, que o senhor pode destacar aqui? Sim. Educação, o principal delas, a gente precisa melhorar o nosso índice de débito, então a gente tem que estar promovendo algumas ações aí na educação para melhorar esse índice, para trazer, né, elevar o nível educacional do nosso município. Isso é a meta e a prioridade do nosso governo. Dentro de 100 dias nós já temos prioridades aí para a educação. Traçaram uma meta de um plano de 100 dias, então. Num plano de 100 dias, nós estamos estudando esse plano de 100 dias para poder executar algumas ações que a gente acha importante já de impacto aí nesses próximos 4 anos. Né? Como quais? Na educação, né, a gente quer não só dar o treinamento para os nossos professores, mas ter métodos que possam facilitar, né, a vida dos professores, mas também dos alunos, para que a gente possa também, dentro da pré-alfabetização, conseguir acelerar esse aprendizado deles e poder desenvolver. Tem programas de leitura também, né, para cair numa cidade leitora. Então a gente quer desenvolver métodos aí na educação para isso. Então a gente está estudando junto com a nossa equipe aí de profissionais aí toda essa parte de educação. Nós temos obras importantes para entregar e para continuar, obras de escola que, né, vão ser iniciadas, terão que ser finalizadas dentro do nosso governo. Nós temos obras a nível de, como eu te falei, da região em que a gente pretende expandir a cidade, também dentro de 100 dias. Nós temos o nosso posto de saúde central que a gente tem que fazer. A gente tem algumas metas aí para fazer nesses primeiros 100 dias que são bem importantes. E essas metas, as enchentes, elas que já passaram, né? Elas atrapalham de certa forma a futura gestão, né, nas outras áreas, ou são coisas que é possível de tratar paralelamente, ou realmente há uma influência da questão das cheias nos outros temas também? Eu digo, elas atrapalham a partir do momento em que tu vai acabar tendo que trabalhar elas em conjunto. Sim. É o que está em voga, tu precisa resolver isso aqui, isso angustia as pessoas, tu tem que tratar desse assunto e tu tem recursos ainda para atuar em regiões, inclusive, que não foram diretamente atingidas pelas cheias, mas foram atingidas pelas águas. Nós temos estradas para arrumar, nós temos escolas ainda, né, com coisas para arrumar, nós temos muita coisa por fazer ainda no pós-enchente. Né? A gente viveu a tragédia, mas tem ainda a reconstrução da tragédia, então isso entra no nosso governo também. Eu queria voltar um pouco no que a gente estava conversando em relação que tu citaste a empresa, né, a indústria, que vocês têm e perguntar no sentido de como reter as indústrias para gerar ali o desenvolvimento econômico, para poder também gerar mais recursos para o município. Isso. Falava há pouco da nossa região, né? A nossa estrada é um ponto logístico importantíssimo e ela precisa ser melhor explorada. E nosso objetivo é isso, ter uma área industrial, né, reservada para poder captar mais indústrias para lá. Então, isso dentro do nosso planejamento também, desenvolver uma área industrial dentro da nossa rodovia, com fácil acesso à rodovia, para que a gente possa continuar desenvolvendo o CAI. E é mais afastada do rio? Não pegaram. A população de caiense elegeu um candidato de situação, né, mesmo em meio a todas essas dificuldades. O que envolveu essa sua vitória eleitoral? Talvez uma resposta que a atual gestão e o senhor como vereador da base mais votado em 2020 teria sido uma atuação em resposta a essas calamidades, ou foi ao que o senhor acredita essa vitória? Eu acredito que a atual gestão, né, do qual a gente atua na Câmara de Vereadores, foi uma gestão muito boa, apesar dos problemas que nós tivemos, né? O prefeito Júlio, né, um excelente gestor, né, fez uma boa gestão e a gente sempre acompanhou, eu sempre acompanhei muito o prefeito atual, né? Então a gente sempre esteve junto nas demandas do CAI, eu estive muito presente em Porto Alegre, brigando contra o pedágio, discutindo, enfim, recursos ali para o nosso município, brigando por pautas que interessam o CAI. Então, acho que a população viu nesse governo uma continuidade, que é o governo que nós temos hoje, o governo de continuidade.
mesmo sendo, né, prefeitos diferentes, mas a ideia de gestão é a mesma, de economia, né, responsabilidade com recurso público, executar. Então, acho que a população enxergou em mim essa continuidade do governo do Júlio, né, como alguém que vai tocar o município de forma responsável, como tem sido feito nos últimos 4 anos. E a gente aqui em Porto Alegre às vezes não consegue acompanhar, claro, o processo eleitoral em todos os municípios do Rio Grande do Sul, né? São 497. O processo eleitoral ele foi bastante guiado pela questão das enchentes, teve outras questões. Como é que foi a eleição lá mesmo, a campanha, os debates, enfim? Tentaram trazer um pouco essa questão das enchentes, mas, de novo, como Caí é uma cidade que ela vive isso, né? E eles tentaram explorar de maneira muito superficial e foi até meio contrário a eles, porque, na verdade, aquilo que o Melo falou aqui, eu concordo com ele, fazer política ou campanha eleitoral em cima de uma tragédia não é só desumano, como é complicado, né? Então, foi uma tragédia, não teria nada que pudesse ser feito de forma prévia ao que nós vivenciamos, né? Então, esse assunto, eu acho que a população também entende que a responsabilidade ela fica pequena dentro desse processo todo de tragédia, né? Então, a comunidade entendeu isso. Então a gente falou, a gente discutiu, né, enfim, futuro do CAI, aquilo que a gente falou aqui, né, qual é o futuro, como o governo do estado e o governo federal vão nos auxiliar. A gente não pode perder em nenhum momento a pressão no governo federal, principalmente, porque Brasília, toda a novidade, por exemplo, daqui a pouco o Rio Grande do Sul não será mais uma novidade, lá entra outra demanda de outro estado. A gente não pode esquecer e deixar de pressionar nossos deputados, nossos senadores, para que o assunto continue, porque, repito, essas soluções elas necessariamente passarão por uma soma de recursos que os municípios não têm, né? A gente vai poder fazer aquilo que é o desassessoramento do rio, com a ajuda também do Estado, minimamente fazendo para poder dar uma amenizada, mas as obras de impacto, as obras que de fato vão mudar a realidade dos municípios, dependem de recursos do governo federal. Prefeito, tem alguma organização... Deixa eu ver como é que eu vou elaborar. Os prefeitos das cidades mais atingidas ali, São Sebastião do Caí, Mussum, Rocaçales, região, tem alguma organização? Vocês se organizam de uma forma para ir pleitear junto com o governo federal? E se não, tu defende que tenha uma organização um pouco mais articulada, justamente para não deixar a pauta morrer? Exatamente isso. Concordo contigo. Hoje nós temos a FAMURS, né, que é a federação dos municípios de todos, né? E da ANVAC também, que é a associação da nossa região, né? Então, isso está em pauta, está em discussão, né? Inclusive, hoje a gente estava, né, nessa comissão do Senado, essa comissão externa, e a gente vai estar pressionando, mas a gente precisa articular com os demais prefeitos, principalmente das nossas regiões aqui, para poder não deixar morrer esse recurso. Sair da Brasília também significa isso aí. Significa dizer que, olha, a gente está vivo aqui e a gente precisa da ajuda de vocês. 3 tipos de prefeitos vão assumir em 2025. Os reeleitos, aqueles que são de situação, têm a sucessão da atual gestão e, claro, ocorre a interrupção de governo para outro tipo de grupo político assume. O senhor está nesse meio, né, que é tomar a gestão de um aliado político seu que o senhor ajudou a construir na prefeitura. Como é que está sendo esse processo de transição? O senhor pretende fazer alguma reforma administrativa, mudar secretarias, cargos? Como é que está de forma geral esse processo de São Sebastião do Caí? Quando é um governo de continuidade, né, que o mesmo grupo político continua a cidade, por um lado talvez um pouco mais fácil, porque tu consegue aproveitar uma mão de obra que já está treinada, que já sabe, né, enfim, algumas coisas, mas muitas mudanças acontecem, né, naturalmente acontecem. A gente vai fazer uma reforma administrativa, a gente quer, né, mudar algumas coisas ali, colocar aquilo ali um pouco com a nossa cara, aquilo que a gente entende como gestão. Bom, prefeito, estamos chegando no nosso tempo aqui, sei que o senhor tem outros compromissos aqui na capital. Vou quebrar um pouquinho o protocolo, mandar um beijo para o meu amigo Carlos Vilela, que é lá de São Sebastião do Caí, vai estar nos assistindo certamente. Mas agradeço a sua presença aqui no Correio do Povo e parabenizo o senhor pela eleição, claro. Obrigado, eu que agradeço a todos vocês aí por essa oportunidade aqui. E sejam sempre bem-vindos a São Sebastião do Caí, venham nos visitar sempre quando puderem. Muito obrigada, prefeito. Obrigado, prefeito.